Vamos embora para a nossa cobertura. Primeiro ponto, porque é o seguinte, hoje a gente vai entrar em detalhamento, porque a pergunta não está respondida ainda, né, Carla? Quem quase lá, gente, quase lá. Posso só dar uma atrapalhada rapidinho? Pois não. Porque ninguém sabia dessa resposta e nós temos que parabenizar a nossa audiência que nos ajuda. O Gladson, ele diz que XP são pontos de experiência. É uma unidade de medida de nível geralmente usada em jogos de evolução. Boa. Aí o YouTube trouxe isso para os principais fãs. Muito legal. Valeu aí, Gladson. Obrigado. Como ele chama? Gladson? Gladson. Obrigado, Gladson. Evolution Games. No caso desse programa é jogos de pontos de involução. Para, Edson. Escuta, bora trabalhar? É o seguinte, a gente quer entender a resposta dessa pergunta aqui. Para isso, nessa semana, a gente está fazendo um detalhamento em relação ao caso que chocou todo mundo. Foi o caso lá de Interlagos e a gente tem novidades, hein? Presta atenção. A gente vai falar de um homem chamado Leandro de Tales Pinheiro. Paulo, quem é Leandro de Tales Pinheiro? Ele é lutador de jiu-jitsu e hoje é o principal suspeito pelo envolvimento na morte do empresário Adalberto Amarilho Júnior. Com passagens criminais por furto e ameaça, o Leandro chefiava uma das equipes de segurança no autódromo de Interlagos, o local onde o crime aconteceu. Segundo a Polícia Civil, o Leandro não constava na lista oficial de funcionários enviada pela empresa de segurança, mas as investigações apontam que ele estava no local em posição de liderança. Há suspeita de que Adalberto tenha desmaiado após ter sido agredido por esses seguranças. Eu queria um pouco o perfil desse Leandro, então, Carla, se você puder nos traçar, por favor. Esse é um homem de 45 anos, como você muito bem falou, né, faixa preta em jiu-jitsu, e ele tem passagens anteriores, gente, por furto, associação criminosa, lesão corporal e ameaças. Tem um envolvimento aqui... Que bela empresa é essa, hein? Não que é? Coloca como líder... Esse né? é o problema. E ele é réu em caso de fraude. Isso aconteceu em 2011, onde teve um desvio de quase 213 mil reais da Rede Marabras. E ele é acusado também de receber ilegalmente cerca de quase 60 mil reais. Ou seja, ele tem várias coisas aqui que pesam contra ele. O Regis tem toda a razão. A gente está falando de uma empresa de segurança que, no mínimo, né, a gente precisa checar os antecedentes criminais. Essas pessoas não deveriam estar nesses locais. Elas, enfim, podem até trabalhar com outra coisa, enfim, mas não com segurança. Despreparo completo. Completo. Né? E aí, o que chamou a atenção da polícia é que ele não estava na lista oficial. Por quê? Então, é um caso de omissão? Lista oficial fornecida pela empresa. Exatamente. Então, assim, e de novo, a polícia vai investigar, né? Custe o que custar. Eu falei isso para vocês, ali no DHPP, quem está à frente dessa operação, a gente tem 2 delegados excelentes, que é o doutor Fernando e o Rogerinho, também delegado. E temos ali a Ivaldo, o Nico. Então, assim, isso não vai ficar de qualquer jeito. Que, inclusive, vão dar uma entrevista exclusiva para a gente na quinta-feira, no Caso a Caso. No Caso a Caso. Ivaldo e Nico aqui conosco. E o que acontece? Isso chamou muito a atenção. Este homem foi levado, né? Na verdade, ele foi levado porque a polícia encontrou munições na casa dele, né? E ele teve que pagar a famosa fiança. Foi apreendido o computador, telefone também. Ele não está, né? Ele não é um acusado ainda. Ele é um investigado. Vamos deixar isso claro também. E algo que chama atenção, vou colocar uma pulga na orelha de vocês aqui. Temos um foragido. Quem é esse foragido? Por que este homem está foragido? E aguardem, um dos suspeitos. Porque eram 5, né, Carla? Exatamente. Aí foi, 200 para 20 para 5. E um desses 5 picou a muleta. Picou. Por quê? Quem não deve não teme, não é? Exatamente. Picou a muleta. E chamou mais atenção ainda da autoridade policial. Então, a gente precisa aguardar mais um pouquinho, porque eu acho que esse caso está em vias, né, de ser solucionado. Sim. Falta só mais um pouquinho, mas o Tales foi uma ligação bastante importante, inclusive para desvendar o crime.
Carla, só um recado para você que está nos acompanhando agora. São 9 horas e 24 minutos. Nós estamos com quase 800 pessoas ao vivo, simultâneas com a gente, só que estamos com menos de 300 likes. Turma, para a gente bater recorde hoje, a gente precisa da ajuda de vocês. Senta esse dedo no like e bora ajudar a gente se você gosta Vamos do pra nosso lá, trabalho, né? porque aqui é um trabalho sério feito por um timaço que precisa da sua ajuda. Como é que eu ajudo? Só clica no joinha aí. Vocês não sabem quanto vai ajudar. Bora para os 400 likes. Estamos com menos de 300 agora. Se vocês ajudarem a gente vai voar hoje. Agora, Paulo, vocês imaginam o que não tem nos celulares dessas pessoas? Então, é isso que eu queria entender. Principalmente esses equipamentos que eles tentaram, né, apagar mensagens, evidências, vestígios. Mas, de novo, gente, tudo que é digital, hoje em dia... Carla, vamos tentar recapitular o rolê? O rolê foi o seguinte, o cara foi lá num evento em Interlagos. Foi. Certo. Chegou pro amigo, falou, ó, vou ter que sair e tal, não sei o que, eu tenho um compromisso e tal, não sei o que, sai fora do amigo, vai pro estacionamento lá. O carro dele estava numa área que era aparentemente irregular. Beleza. E aí, a partir daí é que a gente não sabe com clareza o que efetivamente aconteceu. As suspeitas giram em torno de... Os caras brigaram lá porque a vaga não era a vaga permitida, ele estava irregular ali e há uma suspeita apenas. Eles colocaram, inclusive, né, tipo uma proteção para que você não pudesse ultrapassar. Ele, não, mas eu acho que possivelmente. A gente agora vai conjecturar, porque o homem, inclusive, está morto, né, gente? Não, meu carro está ali, pode ter, enfim, começado... Treta de macho alfa. Isso, que é o que eles chamam no jargão policial... Tipo, o que é? Quer tomar um esculacho e não sei o que lá? Tá de graça? E aí tá pensando o quê? Sabe com quem tá falando, tal, não sei o quê? Aquela coisa toda. Mesmo. Pau. E aí, beleza. Aí os caras... Já tinha, né? O amigo relata que ele tinha bebido algumas cervejas, Vocês então, são de muito, repente... Vocês são muito civilizados. Conta o que aconteceu, Regis. Na hora da treta? da É o treta. horário da manhã. Na treta. Pô, olha, são 9h30. você é bobo. 9h26. Sua mãe Como tem seria? bigode. Seria como, Regis? Sua mãe tem bigode. Seria sabe como, esse tipo Regis? de ofensa? Não, Não, mas assim, é que, né, tem um horário, né, da manhã, né? Não, mas beleza. Baixo aí calão aqui agora. Carlinha, aí os caras brigaram... saíram na mão, aquela coisa toda, e aí no final das contas... O que a polícia também imagina, tá? Porque você precisa ainda de algumas pecinhas que estão ali faltando, mas estão chegando. É que quando, por exemplo, imagine eu aqui, eu e o Regis brigando, né? E aí daqui a pouco aí já chegou o Isso outro. jamais vai acontecer. Não, mas aí chegou, tipo, aí vem o Paulo para me defender... E assim, o que é? Tá mexendo com a Carla? Sabe aquela coisa toda? Então, assim... Esse é o tipo de intervenção que o Paulo faria, sabe? Assim, nossa, quem tá mexendo com você? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que chegaram os amigos do possível desta pessoa... E aí começou aquela confusão maior, porque ele estava sozinho, do outro lado mais homens, e aí quem começa o quê? Né? Qual é a dinâmica que precisa ser estabelecida? Porque isso não foi feito por uma única pessoa. Então, é isso que é estranho, entende? né? Então, mas aí a gente tem que fechar essa dinâmica. Quem foi, né? Vamos dizer ali, o catalisador. Quem começa tudo? Porque, assim, quem é que vai aplicar o golpe? Quem que vai jogar ele no buraco? Foi a mesma pessoa? Então, assim, você precisa... demonstrar essa dinâmica, porque senão você não vai, sabe, oferecer material suficiente para denúncia. Então, são 3 pessoas? Ok, são 3 pessoas. Quem começa o quê? Ele discutiu com segurança, aí os outros seguranças vieram para ajudar, aí se exaltou, o amigo disse que ele bebeu algumas cervejas, talvez ele tenha se alterado um pouco mais, aí começou aquele rolê. E o amigo... Vamos lembrar também um detalhe que é fundamental. Parece que teve no laudo ele sofreu asfixia, né? Mas a asfixia é que ele vai sofrer um mata-leão, mas mas é por uma compressão torácica, porque ele ficou preso no buraco. Tá, porque vamos só, ele respirou no não buraco. Que asfixiar. Não, deixa eu só explicar assim, o mata-leão, ele é um golpe em que você interrompe o fluxo de oxigênio para o cérebro. Isso. Ou seja, num golpe de mata-leão, você faz a pessoa desmaiar. Isso, ele pode ter desmaiado. Tá? Isso. Porque ele era um homem forte, grande, ele não era pequeno não, tá, gente? Ele era alto. E aí pegam ele desmaiado, possivelmente desmaiado, e falam, vamos jogar no buraco. Tipo assim, vamos dar uma lição nele? Vamos ver se ele sai do buraco. Gente, é impossível sair daquele buraco, ele ficou entalado. E aí deixaram o cara lá. Só que esse Thales, ele tinha acesso, veja só, ele não está na lista, e ele tinha acesso a esta área. Essa área era uma área que
Aparentemente ninguém podia chegar, porque era uma área de obra, de construção ali do autódromo. Eles estão fazendo reforma ali. Mas ele conseguiu, a credencial dele, a suposta credencial, dava acesso a esses locais. Uma dúvida. E o amigo? A qual polícia, amigo? o amigo do Adalberto. O que tem? Como é que a polícia tá vendo ele? Ele já foi... Já foi escanteado, já. Ele Acha foi que realmente tirado não... da linha de investigação, ele passou, inclusive, ele se voluntariou, tá? A passar pelo que eles chamam, né, do perfilamento criminal, análise da psicologia forense. Então, ele foi descartado, ele passou por vários interrogatórios, ele contribuiu ali, né, para a investigação, ele não atrapalhou. Tem a história de, ele sofreu um assalto, a polícia investigou, de fato, ele sofreu um assalto, é que a gente vai unindo, né, mas que suspeito, que isso, que aquilo. Mas tudo foi, de fato, investigado. Eu conversei, inclusive, com os policiais ontem, né? Então... A gente só precisa esperar um pouquinho mais, porque esse crime vai ser esclarecido em breve. Eles só estão esperando essa peça faltante para determinar essa dinâmica. Quem começa o quê e quem vai colocar ele no buraco. Porque, de novo, ele morre em decorrência da asfixia dentro do buraco. Entende que não Ele não morreu na mão dos caras. Isso, mas todo mundo matou ele um pouco. Sim. Entende? Como se várias pessoas... Eles entraram, gente. Eles sumiram, Sim. não prestaram informação, atrapalharam a investigação. Tem omissão, tem tudo ali Sim. nesse caso. Agora, quando a gente para pensar, né, no final desse inquérito policial, ele tem que estar muito bem fundamentado para entregar prova suficiente para o Ministério Público poder denunciar esses caras. Sim. Porque senão, lá na frente, eles Não faz sentido, claro. se safam. Como é? Prova que fui eu, que não sei o quê. Carla, são 9h31. Batemos os 300 primeiros likes, Regis Vamos pros Tadeu. 400. Graças ao seu bom humor na manhã desta terça-feira, que é o que faz a diferença nesse programa, exatamente. né? A gente tem que fazer reencenação muita adrenalina. com o Regis. Agora rumo aos 400, hein? 4.500. Como é que vai ser? Como é que é o esculacho de manhã? É. Entre as duas pessoas. A briga, Regis. Não, eu não posso falar palavrão aqui. Então, tá vendo? Ele Imagina. tá falando mal de mim. Imagina. Vamos continuar nesse assunto, gente, porque no dia 18 de julho a polícia cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. Na casa do Leandro, esse principal suspeito que a Carla trouxe o perfil pra gente, foram encontradas 21 munições de revólver calibre .38, além de 2 celulares e um notebook. Ele foi preso em flagrante pelo porte ilegal de munição, mas foi liberado no mesmo dia após pagar fiança. Outras 4 pessoas foram conduzidas para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, incluindo 3 seguranças que trabalhavam no evento e um representante da empresa ESC Segurança. Nenhum deles prestou depoimento no momento da condução. Ao todo, a polícia apreendeu 7 celulares e 5 notebooks que serão periciados em busca de provas aí sobre a morte do Adalberto. As investigações continuam em andamento. E aí eu vou passar a bola para cá. O que Deixa eu foi, fazer uma Regis? pergunta. É 2. Eu acho que quem está assistindo a gente está se perguntando também. A causa da morte desse rapaz foi asfixia, Isso, correto. Ou seja, privação de oxigênio. Isso. Se ele estava num buraco, ele foi colocado em pé, Uhum. não de cabeça para baixo. Em pé, em Ele pé. foi colocado em pé, num buraco, ou seja, a parte de cima do buraco continuava tendo a circulação de oxigênio, correto? Uhum. A pergunta aqui que não quer calar é: como uma pessoa que, mesmo dentro de um buraco, mas o buraco estando a céu aberto, por que ela morreria asfixiada? Por causa da compressão torácica. Ah, bom, compressão torácica. Então, ok. imagina você tá Era um buraco extremamente estreito. estreito. Isso. Olha Então, o tamanho do buraco, então. Regis, na imagem, hein? Aí você quer respirar e você precisa dessa expansão. ok. E você não consegue expandir. Por E a isso que pessoa teve asfixia. vai agonizando, vai entrando em ok, desespero. ok, Aí ok. ele começa a engolir Olha terra. o tamanho do buraco. Ele começa a respirar terra, ele respira saliva, ele vai entrando, Sim, a ok, pessoa está ok. em desespero e ela quer expandir, porque a gente precisa dessa expansão. Ok. E ele vai tentando se mexer. Talvez quanto mais ele se mexer, mais ele afundava Sim. um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, Carlinha, mais pressão. Eu trouxe aqui a informação dessa operação do dia 18 de julho, né? Que apreenderam celular, notebook, enfim. Eles têm material pra caramba, tiveram mensagens apagadas. Isso. Quais são as perguntas que não foram respondidas ainda nesse caso? A dinâmica. Assim, o que a polícia precisa responder, né, fechar,
ela já tem os suspeitos ali, que ela vai finalizar, mas ela precisa entender a dinâmica. Porque se não foi só... Isso não é um crime de uma única pessoa. Isso não é um crime de uma pessoa próxima ao Adalberto. Então, eles precisam entender a dinâmica e a motivação. Não, assim, as pessoas perguntam, mas o que motiva uma pessoa, né, a matar outra? Por pior que seja, gente, existe uma motivação e essa resposta precisa ser respondida, né? Então, o que levou? Foi uma briga? Ele estava fazendo alguma coisa errada? Até porque ele estava sem calça. Uhum. Veja só. E sem os sapatos. Por que ele estava sem calça e sem os sapatos? Tiraram ali na hora da briga? Ou ele já chegou sem calça e sem sapato? Para caber no buraco. Para caber no buraco? Pode ser. Você tira o sapato para não... Ou para tentar despistar? Entende? Porque também é o seguinte, olha, vamos tentar... Porque, assim, o criminoso, né, depois que ele comete o crime, ele tem que pensar no pós-crime. Como é que eu sumo com isso? Uhum. Como é que a gente confunde uma cena de crime? E isso, de fato, confundiu a cena do crime. Por que é que você vai tirar as calças daquela determinada pessoa e tirar os sapatos? Porque a cueca dele estava íntegra, ele estava de jaqueta, ele estava com a meia... Por que tiraram somente o sapato e as calças dele? Entende? Uhum. Isso ficou... Mas ele já estava sem as calças? Não, o que acontece? Não aparece sujidade na meia. Ou seja, então ele não saiu correndo. Porque a terra ali, a gente viu, teria que ter terra embaixo, né? Então, aquele sapato foi retirado. O que de fato aconteceu, né? Ele conseguiu chegar até o carro... Tem duas linhas ali na polícia de pensamento, né? Uma acredita que sim, outra acredita que não. Ele nem sequer chegou até o carro dele. Ou seja, tem uma outra linha que acredita, não, ele pode ter estado no carro e foi retirado do carro. É possível. Entendeu? Então, assim, só que essa peça-chave, né? Que tá ali, a polícia está de olho nele, que em breve... A gente vai ter aí todas as informações de quem é. Você tem mais informação que a gente hoje, hein, Carlinha? Aí a gente vai poder trazer para vocês o que de fato aconteceu, né? Porque cada um vai ter que prestar agora os depoimentos. E lembrando, quando você sai, né, da condição de testemunha, Sim. aí já para a condição de investigado... Né? Aí, possivelmente é um possível réu, aí a pessoa já pode até começar a mentir. Sim. Aí pode contar a versão que ela quiser, que ela foi para Marte, que ela voltou, que não sei o quê, que não foi bem assim. Na condição de testemunha, as pessoas não podem mentir. Então, assim, temos que ver o que vai acontecer. Inclusive, veremos os próximos deles capítulos. Deu aí ainda testemunhos, se fecham em copas. Mas, gente, como é que, de novo, olha só, um evento dessa magnitude, com a quantidade de pessoas que tem ali dentro, Sim. vai contratar pessoas com não ficha faz o menor corrida, né? sentido. A capivara pesada do Como cara. é que uma empresa assim está funcionando, gente? Prestando serviço? Como é que uma empresa que tem esse tipo de funcionário está funcionando? Não faz sentido. Né? O local onde aconteceu isso era um local de obras. Isso, o autódromo está em obras. O autódromo está em obras. Normalmente, quando você faz obras de grande magnitude, como é no caso de Interlagos, você instala câmeras de segurança, né? Sim, tem uma câmera que, assim, a imagem é muito ruim. Tem sabe, você tem uma coisa meio parcial. Não dá para ver. É bem porcaria. Isso é uma outra coisa, né, Isso gente? podem ter vários desdobramentos aí, Sim, né? Nos responsáveis. Tudo. Porque, assim, depois que a polícia fecha, descobre quem são as pessoas, aí aquilo vai ampliando. Então, realmente são seguranças? Como é que essa empresa contrata esses seguranças? Sim. Por que a empresa não checou? Por que não tinha câmera? Então, aí vai vir um monte de porquês para a gente ter, inclusive, as respostas. Turma, ao longo aí dos dias a gente vai se debruçar cada vez mais nesse caso que intriga todo